Deca sob pressão. E aí, pessoal, beleza? Vou estar falando com vocês aqui sobre algumas perguntas que deixaram em alguns vídeos, tá? Então vou fazer um vídeo por pergunta para não ficar muito longo. Vamos lá. O cara comentou aqui: a Deca subiu minha pressão. O Bobs 2B. Notei que a Deca subiu minha pressão. Mais minha pressão, que é a testosterona. Sentiu isso também? Sim, tá? Provavelmente, o que deve acontecer? A gente sabe que quando a gente junta a Deca com a testo, você acaba retendo mais líquido, tá? Então é comum você ver esse aumento de pressão, provavelmente por conta desse aumento da retenção hídrica dentro do seu corpo. Então, sozinho, eu já fiz o teste com a Deca sozinho, só a Deca mesmo. Você viu o aumento da pressão? Não, tá? Algo que vocês devem considerar é a dose. Então, sempre lembrar que tudo é dose dependente, tempo de exposição, ok? Então, sempre leve isso em conta para tudo que vocês forem perguntar a respeito de hormônio, etc. Porque isso é muito multifatorial. Aquelas perguntas que o pessoal responde depende, é porque literalmente depende de alguns fatores. Mas, para ser de forma bem direta, eu já usei Deca em 200 mg sozinha e não aumentou minha pressão. Eu já usei Deca 400 mg e não aumentou minha pressão. Só que isso lá no começo. Depois de uns 2 anos, mais ou menos, 200 mg sozinho de Deca eu já usei também. 2 anos depois. Teve aumento da pressão? Não. Esses mesmos 2 anos, eu cheguei a usar 400, até um pouco mais de Deca sozinho. Teve aumento da pressão? Teve. Então vocês podem reparar que lá atrás, no comecinho, eu não tive um aumento de pressão nas duas formas de tomar, né, as duas doses, 200 mg e 400 mg. E posteriormente, 2 anos depois, eu tive o aumento da pressão com 400 mg a mais, tá? Então, acima de 400 mg eu tive um aumento da pressão. O quanto foi esse aumento da pressão? De 13, ali, ó, o normal é 12 por 8, a minha pressão foi 13, no máximo 15 ali, tá? Então foram essas duas médias aí que eu reparei. Nos 2 períodos, quando eu usei Deca com texto, a mesma situação. Lá atrás, Deca com texto, dose baixa, dose alta, eu não tive aumento da pressão, tá? Posteriormente, 2 anos depois, Deca e texto, dependendo da dose. Por exemplo, quando eu usei Deca base, 200 mg, uns 50 mg de texto, eu usei 100 mg de texto, eu usei 125, eu usei 1 para 1. Então, assim, eu fiz vários testes. Nessa dose menor, mesmo usando a Deca e a texto, eu não tive aumento da retenção, tá? Em doses maiores, então ali a partir de 400 mg, então mesmo com Deca base ou texto base, a partir das 400 mg eu senti um leve aumento da pressão, 13 por 8, etc. Portanto que hoje eu estou usando 2 de texto e 2 de NPP, tá? Eu estou usando o enantato e NPP. Então tá dando 500 mg de texto e 200 mg de enantato. 500 mg de enantato de texto e 200 mg de NPP. E eu tive um leve aumento da pressão. Quanto? 13 por 8. Sempre tá ficando nesse ponto. Eu tenho que tomar um pouco mais cuidado com o estimulante agora. Então, por exemplo, quando eu me mudei, eu tomei 1 semana de energético. Cara, mas vai uma cagada, né?
uma semana inteira tomando todo dia ali quase 2 litros de energético. Minha pressão foi 16. Nunca tinha acontecido isso. Então, por isso que eu falo para vocês, depende de muito fator, tá? Nesse caso, não foi ligado ao hormônio, ou seja, o hormônio aumenta um pouco, aumentou a pressão um pouco, vai aumentar a tua pressão ao longo prazo, o tanto que vai aumentar depende da tua genética. Só que se você potencializa tomando um energético igual eu tomei, um estimulante, você vai ter um aumento da pressão um pouco mais expressivo. Mas eu não sei se vai servir essa minha experiência para você. Qual que é a conclusão, né, para quem fez essa pergunta? Deca aumenta sozinha a pressão? Sim e não, tá? Depende do tempo de exposição, depende da sua sensibilidade. Mas eu não senti, assim, por si só de ter colocado ela. Por quê? Porque lá atrás eu usei com texto, usei só ela e não tive aumento da pressão. E agora na frente, eu com ela ou sem ela, já usei também só testosterona e a 500 mg a pressão subiu. Então não é um fator ligado só a ela. Tem também essa questão do tempo de exposição ao seu organismo. Então eu tive aumento de pressão cardíaca? Eu tive. Eu posso falar que é única e exclusivamente por causa dela? Não sei. Pode ser que o tempo de exposição, pode ser a genética, pode ser a dose, então depende muito. O que eu posso afirmar para você, que teoricamente faça sentido, é que a Deca, quando você junta ela com a Testo, você tem uma aromatização, não, você tem uma retenção maior. Então, possa ser que por conta disso você venha a reter mais líquido, ok? Eu creio muito, eu não cheguei atrás de estudar, mas eu creio que quando você usa a Deca com a Testo, a Deca, para quem não sabe, ela se reduz em dihidronandrolona. Então, ela vai usar a 5-alfa-redutase, isso é uma teoria minha, tá? E deixar a Testo um pouco mais livre para aromatizar. Então, talvez isso aconteça. E aí é onde a pessoa retém mais, tá? Eu creio que essa interação entre as duas seja por causa disso. Porque tanto a Testo quanto a Deca, elas usam 5-alfa-redutase. Por que então que eu junto as duas e eu retenho mais líquido? Isso é muito observado. Eu creio muito que seja por causa disso que eu acabei de falar. Então, desculpa a redundância, mas por a Deca usar 5-alfa-redutase, talvez ela consiga, por competição, ela consiga usar um pouco mais do que a testosterona quando você usa as duas junto. Então, provavelmente a Testo fica mais livre para aromatizar. Eu creio que seja isso, tá? Até eu estou pensando nisso agora, para falar a verdade. Então, eu vou até atrás de pesquisar isso aí, porque provavelmente seja uma possível causa de poder potencializar um pouco esse aumento de pressão, já que uma retenção maior tende a aumentar a sua pressão, tá? Então, essas são as informações, tá? Então, o que eu deixo de aprendizado para vocês? Gostaria de deixar de aprendizado. Peguem todas as informações, pessoal, vão entendendo, vão alinhando muito com o seu físico, muito com o seu organismo. Entenda que muita coisa depende, entenda que nunca é preto no branco, varia muito. Então vocês podem perceber que antes a pressão não subia, agora a pressão sobe. Tomar cuidado com que, tipo assim, eu tô tomando café, aí a pressão subiu. Ah, foi por causa do café. Não, calma. Ou a pressão subiu por causa do energético. Não, eu já tomei energético antes e não ter subido a pressão assim. Então a gente pode perceber que é muito multifatorial. Então eu tomo hormônio, né? Eu tomo hormônio agora numa dose um pouco maior. Eu tomei energético numa quantidade talvez muito exacerbada. Então tem que olhar muito
principalmente nessa questão de hormônio, numa visão mais macro, tá? E não olhar algo muito simplista. Aí eu tomei aqui, parou minha dor, então logo esse foi o remédio, tá? Então olhar de uma visão um pouco mais macro tudo, principalmente nessa questão do hormônio, porque senão você pode acabar se ferrando, beleza? Pessoal, vou ficando por aqui. Vou estar gravando vídeos mais curtos assim, respondendo algumas perguntas. Comprem na loja Maromba, nossa parceira do canal, cupom MK. Comprem na Oficial Pharma para ajudar o canal, cupom Thalita. Comprem na Growth, lá tá os coisinhas da Growth lá, os suplementos da Growth, da Oficial Pharma. Comprem lá cupom Thalita também para ajudar o canal. E é isso aí, tamo junto, falou!